Boa tarde, Chico Pontes e aos internautas do blog. Eu pedi essa oportunidade para falarmos da minha saída do Atlético Acreano após 6 jogos de invencibilidade no feminino, 4 vitórias e 2 empates, 28 gols marcados, 7 gols sofridos. Em 2 partidas tivemos mais de 30 finalizações, o que mostra que além da posse de bola houve efetividade e campanhas que, se mensuradas do sub-11 ao profissional masculino ou feminino, não aconteciam desde 2018 ou 2019. O motivo da minha saída foi uma questão de divergências de pensamento. Nas partidas nós atuávamos sempre com algumas variações. A equipe, hoje no futebol moderno, ela precisa dessas variações estruturais: 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, o que se chama de saída em 3, que é quando os 2 zagueiros ou tem uma ajuda do lateral para construir desde trás sob pressão, ou do volante, aí os laterais sobem de ala. Isso são variações culturais de um jogo de futebol. Não existe a mesmice, não pode ser sempre da mesma forma. Para isso, foi apresentado para o Atlético Acreano um documento orientador de modelo de jogo. Nesse documento tem como a equipe deveria se portar na fase ofensiva, nos contra-ataques, nas variações de posição, Tem tudo aqui colocado no papel e treinamentos condizentes para que tais comportamentos acontecessem. Para isso, são necessárias aproximadamente entre 20 a 30 sessões de treino. Contudo, teríamos tempo para isso, pois só até o próximo jogo teríamos mais 10 a 12 sessões de treino. Já foram ministradas algumas sessões. A equipe, os resultados provam por si só, os resultados são condizentes com o que está sendo mostrado aqui. Havia um bom comportamento em campo que muitas vezes acabaram sendo elogiados pela imprensa. Isso foi criado estudando jogos antigos do Campeonato Acreano Feminino, que teve transmissão, Série A1, Série A2, Série A3 e Copa do Mundo Feminina, sempre com a realidade do Acre e da região norte. Em alguns momentos, o nosso elenco não tinha todas as peças. Nós precisávamos sempre ter 2 goleiras, não tínhamos. Ter uma lateral direita de ofício, não tínhamos. E uma centroavante de ofício, não tínhamos. Então precisávamos achar as atletas nessa posição. Aí entra a divergência. Tem treinadores que gostam de laterais que marcam mais, outros que gostam de laterais que são alas ou pontas, e assim sucessivamente. Acontece que sempre antes de cada partida eu ouvia a comissão, mandava a minha ideia de escalação e fazíamos as sessões de treino para ver se aquilo funcionava ou se precisava de ajustes. Quando eu termino o último treino, a equipe já tem que estar definida. Elas têm que entrar no vestiário, obviamente, sabendo quem vai jogar e quem não vai. E eu sempre perguntava para as atletas, que, diga-se de passagem, são excelentes e têm muita qualidade técnica, por isso que dá para fazer dessa forma que aqui foi mostrada. E elas muitas vezes opinavam, colocavam os prós e os contras e tentávamos fazer e achar uma solução em comum. Íamos para a preleção, que é a palestra antes do jogo. A tática era demonstrada uma última vez, relembrada, porque já tinha tudo sido treinado, e íamos para o jogo. A situação que ocorre é assim: nas últimas 2 partidas, pessoas da comissão técnica, entre aspas, diziam que essa ideia não daria certo, que era melhor fazer de outro jeito e que era melhor trocar as funções ou as posições. O que é antiético, no meu ver, porque na hora que eu dava o treinamento, eu estava sozinho no campo, visto que eles pediram para tirar o meu preparador físico, e o meu preparador físico também resolveu sair, que é o Thiago Moreira, estudante de educação física, porque apontava que ele participava demais da parte tática e que não poderia ter 2 vozes. Só que durante o jogo o banco de reservas gritava constantemente com as atletas, algumas vezes até incomodando as mesmas, e na última partida 3 jogadores entraram em função totalmente diferente da que foi apresentada e perguntada se estava tudo bem na preleção e já tinha sido executada nas últimas 3 sessões de treinamento. Quando eu as chamei e perguntei por que estavam daquele jeito, se não tinham falado comigo, me disseram que quem comanda o departamento preferia que fosse feito de outra forma. E aí eu mandei destrocar, jogamos ainda 25 minutos desse jeito. Eu poderia até tirar as atletas no primeiro tempo, porque foram contra, entre aspas, um comando, mas tivemos paciência, ética e equilíbrio, reajustamos da forma que eu pedi e os 6 gols da partida saíram. Mesmo assim, eu não considero isso uma coisa ética de se fazer, pois se eu estou sozinho ministrando os treinos, é sinal que eu não tenho uma comissão técnica. Não adianta aparecer no dia do jogo e opinar porque não sabiam o que estava sendo feito no treinamento, além das atletas. Então havia 2 vozes, 2 comandos, e no último jogo até isso chegou a ter um embate que até a torcida percebeu, assim, uma fala mais ríspida de um atleta com um membro de comissão. Então eu não compactuo com isso, pois várias vezes eu perguntava as opiniões dessas pessoas
e elas me diziam que estava ok, mas na manhã que antecedia o jogo, queriam que eu mudasse. E eu não gosto de trabalhar desse jeito. E quando há divergências, o treinador tem que apurar e decidir, porque essa é a parte do treinador na comissão, né? Não existe auxiliar ou preparador físico, ou quem quer que seja, sobrepor a voz do treinador, porque assim é melhor. Então, dessa forma, eu me senti desrespeitado, eu nunca passei por isso em 13 anos de futebol, e resolvi me desligar do clube, querendo fazer o último agradecimento aos atletas, pela ética, pelo comportamento que tiveram, pela situação como driblaram esse problema que eu mencionei, e pelos resultados. E faço o adendo. Muitos disseram para mim que o futebol acreano feminino e que o futebol acreano em geral acabou. E não é. Na verdade, essas atletas estão sendo reféns de pessoas que nem sempre têm a formação para trabalhar com futebol. A imprensa no Acre tem a sua formação, tem o seu credenciamento, seu estudo, seu preparo. Mas nem todos os profissionais que estão atuando na área de treinamento são devidamente formados no curso de educação física ou têm as licenças ou os cursos de treinadores, né, tanto da CBF quanto da Associação de Treinadores. O fato, às vezes, de a gente assistir um documentário de medicina, um seriado de medicina, não nos faz ser médico. Com o futebol, a mesma situação ocorre. Então, desta feita, eu resolvi pedir o meu desligamento por não concordar com certas atitudes. Lembrando ainda que aqui no Acre, as atletas se apresentam 20 dias antes do início do campeonato, nem sempre todas conseguem ser inscritas. Eu não tive como fazer uma ou outra inscrição no elenco, vetar uma outra inscrição no elenco que eu gostaria de ter feito, e quando acaba o campeonato todo mundo vai para casa. Em outros estados elas continuam treinando. Por isso os resultados adversos têm acontecido. Não é pela falta de capacidade das atletas do Acre. Elas são excelentes, são técnicas, são inteligentes e merecem oportunidade. Então as menos culpadas são essas atletas. Já faço essa abrangência geral para que a gente saiba onde o futebol aqui precisa ser corrigido, onde o futebol aqui precisa evoluir. Então agradeço a todos aí pela atenção.